Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui gravando nossa primeira aula de língua portuguesa e literatura visando o projeto UERJ. Eu sou o Sérgio Monteiro, professor de língua portuguesa e literatura, e vamos abordar alguns tópicos que são muito importantes e lembrados na prova da UERJ. Hoje vou falar sobre metáfora, que é uma brincadeira até entre os vestibulandos que estão fazendo a prova da UERJ, que quando se deparam com uma questão de figura de linguagem, a primeira coisa que eles falam logo é metáfora. Não sei o que é, mas eu vou marcar logo metáfora para garantir o meu ponto. Bem, mas o que é metáfora? E aí vem aquela pergunta. Muitos alunos confundem metáfora com metonímia, porque acham que é a mesma coisa. Não é bem assim. Quando se fala em metáfora, nós estamos fazendo uma comparação subjetiva. O que quer dizer isso? Eu faço uma comparação entre dois elementos, enxergo algo em comum entre esses dois elementos e vou justamente sugerir uma ideia, uma qualidade, uma característica que eu enxergo em comum. Isso não quer dizer que você ou outra pessoa vai entender logo de cara, logo de prima. Peguei umas questões da UERJ que caíram a metáfora para você perceber como que se dá essa aproximação, essa comparação subjetiva. O nosso exame que eu escolhi aqui foi o exame de UERJ 2011, onde tinha um poema chamado Os Poemas, de Mário Quintana. Nesse poema, nesse texto, você tem lá o texto dizendo que os poemas são pássaros, que chegam e não se sabe de onde e pousam no livro que lês. E o poema assim prossegue. Aí vem um enunciado, e no enunciado está escrito o seguinte: o texto é todo construído por meio do emprego de uma figura de estilo. Essa figura é denominada, aí ele coloca entre as opções: elipse, metáfora, metonímia, personificação. Dentro dessas quatro opções, se você prestou atenção que ele começou dizendo no primeiro verso que os poemas são pássaros, ora, o que ele viu em comum entre os poemas e os pássaros? Ele viu uma característica, algo que ele considerou válido aproximá-los. Ora, se ele viu que os poemas são pássaros, veja aqui, os poemas são pássaros, o sujeito da frase, poemas, os poemas, está sendo comparado ao predicativo pássaros. Ele viu uma característica comum entre poemas e pássaros. Ora, essa característica comum é uma visão dele, poeta, que você de repente não vai compreender num primeiro momento. Ora, essa comparação aqui é uma comparação subjetiva. É uma comparação que nós chamamos de metáfora. A resposta da questão era a letra, no caso aí, B. Agora, você pode, como muitos alunos que fizeram essa questão no ano de 2011, eles erraram a questão porque simplesmente eles falaram em personificação. Porque eles diziam, já que os poemas são pássaros, ele está dando vida. E se ele está dando vida, seria uma personificação. Ora, a personificação, você dá características humanas a seres inanimados. Você dá ações humanas a seres inanimados. O nome também da personificação é prosopopeia. Ora, se você falar para mim que a parede sua, que as paredes gemem, ou que as palmeiras assobiam, você está fazendo uma prosopopeia, porque você está dando características, ações humanas a seres inanimados. Não nesse caso aqui. Então, quem marcou, por acaso, fazendo esse teste em casa, personificação, errou por conta disso. Outro erro que você pode cometer, pensar em metonímia. Metonímia, normalmente, é parte pelo todo. Não é o caso aqui. Então, você anula também essa questão. E a elipse, que é o nome que aparece aí, elipse é uma omissão de palavra. Se você omitiu uma palavra do tipo somos brasileiros, quem é o brasileiro aí? Nós. Eu não usei a palavra nós, mas você sabe que eu estou me referindo a essa palavra. Então a elipse é a omissão de uma palavra facilmente reconhecida no contexto. Viu como as opções você anulou e como você interpreta essa questão na prova? Eis uma questão fácil, uma questão que é um ponto garantido.
Um outro exemplo de metáfora caiu na prova de 2014, no primeiro exame, e era um poema de Manuel de Barros, e ele dizia que o pai era uma onça. Ora, quando ele diz que o pai, no caso aí, era uma onça, veja, ele está usando o mesmo raciocínio da frase de cima. Como assim está usando o mesmo raciocínio da frase de cima? Observe, ele está me dizendo aqui que o pai, que é sujeito, ele tem alguma característica comum com a onça, que é o predicativo do sujeito. E aí você vê que o sujeito, ele é comparado novamente, ó, fazendo aquilo que nós chamamos de uma comparação subjetiva. Portanto, é mais um caso de metáfora. E aí ele coloca, a palavra onça está empregada em um sentido que se define como antitético, metafórico, metonímico. Bem, se você entendeu a primeira frase, automaticamente você entendeu essa questão. Logo, a resposta era a letra C, metafórica. Agora, esse tipo de caso aqui é chamado de metáfora predicativa. Por que ele é chamado de metáfora predicativa? Porque normalmente o núcleo do sujeito ele será comparado com o predicativo do sujeito de uma frase. Por isso é chamada metáfora predicativa. E quando a metáfora foge a isso? Existem casos? Sim. Já caiu uma questão no exame de 2009 em que ele dizia o seguinte: na floresta das ilusões perdidas. É uma metáfora pouco usual. Você, por acaso, você deve usar, mas não deve ter nem consciência que utiliza. Quando ele fala na floresta das ilusões perdidas, a floresta e as ilusões perdidas são aproximadas porque o sentimento de desilusão seria proporcional ao tamanho da floresta, seria comparável ao tamanho da floresta. Como ele compara as ilusões perdidas, as desilusões a uma floresta, e você aí vai deduzir que é o tamanho, a proporção, a quantidade, ele está aproximando dois valores sem dizer claramente o que há em comum entre eles. Ora, se eu estou comparando elementos e não digo o que há em comum entre eles, você tem uma metáfora. Então, é um outro tipo de metáfora que você pode cair, como já caiu na prova de 2009 e como caiu na prova de 2010. Na prova de 2010, caiu uma outra que, quem errou essa questão, errou por um simples fator. Porque a pessoa, quando viu, mas recusando o colóquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. A pessoa leu essa frase e tinha logo na letra A, não, minto, na letra C, a palavra hipérbole. E praticamente a galera do Flamengo marcou nessa questão, hipérbole. Ora, ar constelado de problemas, a pessoa pensa logo em exagero. Mas a pessoa não parou para perceber que constelado tem a ver com constelação, e é coletivo de estrelas. E aí que está, no ar constelado de problemas, ele está, de alguma forma, fazendo uma comparação, ou sugerindo, aproximando a ideia de que os problemas seriam comparáveis ao número de estrelas do céu. Ora, se eu faço essa aproximação, comparando os problemas a esse ar constelado, eu estou fazendo o quê? Uma comparação subjetiva. Estou fazendo uma metáfora. É um outro tipo, parecido como na floresta das ilusões perdidas, mas que a UERJ espera que você seja capaz de ter a competência de reconhecer que a metáfora não se dá apenas dessa forma aqui, que é uma forma mais simples e mais prática. Eu espero que essa aula te ajude a enxergar e a diferenciar essas outras figuras, porque no nosso próximo encontro eu vou abordar quando não é metáfora, quando nós temos outras figuras de linguagem. Mas isso aí é tema da próxima aula. Muito obrigado.